Olá, você vai ver nesta edição. Ex-gestor de Torixoréu é multado por inadimplência das contribuições previdenciárias. TCE agrupa multas aplicadas a gestor municipal. Auditores da SESEX de administração estadual vão fiscalizar o maior orçamento público de Mato Grosso. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou procedente uma representação externa em desfavor do ex-prefeito de Torixoréu. Foram identificadas 21 irregularidades, entre elas o não recolhimento das contribuições previdenciárias. Veja os detalhes. Proposta pelo prefeito em exercício de Torixoréu, Rafael Barilli Sá, a representação de natureza externa foi em desfavor do prefeito cassado Odoni Mesquita Coelho. O pedido veio após uma auditoria interna específica realizada sobre os atos praticados na gestão do período de janeiro de 2015 a março de 2016, que detectou supostas irregularidades. Em relatório técnico preliminar foram identificadas 21 irregularidades, sendo 7 de natureza grave e 14 de natureza gravíssima. O ex-gestor foi citado e não apresentou defesa. O ex-prefeito, ele encontra-se hoje preso, né? Esse processo são irregularidades gravíssimas, 14 irregularidades gravíssimas, né? Uma coisa horrorosa. E ele demonstrou assim, nenhum respeito pelo tribunal, segundo o relato da equipe técnica, dizia que não estava nem aí para o Tribunal de Contas, na época que a equipe realizou a auditoria, né, que eu mencionei há pouco. Entre as irregularidades estão o não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária, não repasse de empréstimos consignados, realização de despesas com publicidade sem anterior requisição dos serviços, realização de despesas consideradas não autorizadas e irregulares lesivas ao patrimônio público, fracionamento de despesas de um mesmo objeto para modificar a modalidade de procedimento licitatório e desvio de bens públicos. Voto no sentido de conhecer essa representação da natureza externa e, no mérito, julgá-la procedente. Aplicar multas aos responsáveis conforme discriminado na íntegra desse voto. E, novamente, as multas aplicadas, estou aplicando diversas multas, dada a extrema gravidade das condutas, são 14 irregularidades gravíssimas. Então, eu aplico boa parte dessas multas me baseando no parágrafo 3º do artigo 3º da Resolução 17 de 2016, que me permite a aplicação de multa, excepcionalmente, em patamares superiores aos parâmetros previstos na mesma resolução, desde que justificadas na decisão. Foi determinada ainda a instauração de tomada de contas ordinária, determinar ao atual chefe do Poder Executivo de Torixoréu que instaure tomada de contas especial no prazo de 120 dias e encaminhe cópias dos autos ao Ministério Público Estadual. O presidente do TCE, conselheiro Domingos Neto, votou em sessão plenária pelo agrupamento de multas aplicadas ao gestor de Chapada dos Guimarães. A medida atende ao regimento interno do Tribunal de Contas. Confira. O ex-prefeito de Chapada dos Guimarães, José de Souza Neves, foi multado por 2 vezes durante a gestão e pediu que os valores das multas aplicadas pelo tribunal fossem agrupadas e o valor parcelado. A equipe técnica do Tribunal de Contas se manifestou pela autorização do agrupamento das multas, permitindo também o parcelamento, mesmo entendimento do Ministério Público de Contas. Os requisitos apresentados pelo ex-prefeito permitem essa medida, conforme resolução e instrução normativa deste tribunal. Voto no sentido de reconhecer a procedência do presente pedido de agrupamento e do parcelamento de multas aplicadas ao interessado. Agrupar as multas aplicadas ao senhor José de Souza Neves, constantes no processo 1288/14 e 27.610, dígito 3/13, totalizando o valor de 131 UPFs e autorizar o seu correspondente parcelamento. 20 bilhões de reais.
O maior orçamento público do estado está empenhado no governo de Mato Grosso, que tem por obrigação realizar investimentos para assegurar a melhor prestação de serviço a você, cidadão. E para fiscalizar os atos de gestão das organizações públicas estaduais, o TCE de Mato Grosso passa a contar com uma Secretaria de Controle Externo especializada, a de Administração Estadual. Os detalhes da atuação dessa unidade você confere na 7ª reportagem especial da série Novo Modelo de Atuação do TCE. Auxiliar o cidadão e melhorar o serviço à população. Essa é a principal função daqui do Tribunal de Contas e que se espelha nas SESECs da Administração Estadual. Despesas irregulares, falta de fiscalização em contratos e ineficiência no controle interno da administração pública. Essas 3 falhas podem resultar na má aplicação dos recursos públicos e, consequentemente, prejudicar a prestação dos serviços à população. A Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual do Tribunal de Contas de Mato Grosso tem a competência de fiscalizar setores importantes da administração pública, como as contas de gestão dos poderes, que são do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e dos órgãos autônomos, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e Tribunal de Contas de Mato Grosso, além das contas de gestão das secretarias de Estado e órgãos estaduais. Um secretário lidera os trabalhos dessas SESECs, com o apoio de 3 supervisores. A fiscalização ficará ainda a cargo de 23 servidores públicos, entre auditores e técnicos. A elaboração do relatório de conta de gestão é um dos principais produtos desta Secretaria de Controle Externo, pois ela fornece, tanto para os conselheiros como para a sociedade, um retrato de como está determinado órgão ou entidade da administração estadual. Essa SESECs vai atuar em 14 unidades gestoras, sendo os Tribunais de Contas e de Justiça, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Secretarias de Estado de Gestão, Planejamento, Cultura, Infraestrutura, de Cidades, Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Controladoria Geral do Estado, Casa Civil e o Gabinete de Comunicação. Falando em comunicação, a área de publicidade e propaganda do Estado, por exemplo, registrou gastos de R$ 52 milhões em 2017. A Secretaria de Controle Externo de Administração Estadual analisa se os custos estão sendo observados para levar informação ao cidadão e a não promoção social do agente público. O trabalho dessa SESECs vai resultar em produtos, como instruções de contas dos poderes e órgãos autônomos, auditorias de conformidade, seja de inexecução de contratos ou despesas sem comprovação, auditorias, tomadas de contas, acompanhamentos dos pareceres de controle interno estaduais e denúncias. A gente vai estar analisando os principais aspectos relacionados a adiantamentos, diárias, fiscalização de contratos, análise do controle interno, prestação de contas, enfim, todos esses aspectos principais. O resultado desse trabalho impacta diretamente na vida do cidadão. Entre as atividades desenvolvidas pela SESECs da Administração Estadual, encontra-se a temática de mobilidade urbana. Nesse quesito, o Tribunal se propõe a analisar a questão dos transportes coletivos, se as políticas públicas estão integradas entre a capital e os municípios, em questão de transitividade, interatividade entre os modais, e isso acaba afetando diretamente as pessoas. Essa SESECs vai fiscalizar ainda a gestão de frotas dos órgãos públicos. Será analisado o fornecimento de combustíveis, de peças automotivas, de serviços de manutenção e locação de veículo, visando resultado para a sociedade no controle de gastos públicos. O TCE também vai analisar se a administração estadual respeita a ordem cronológica de pagamento. O tribunal ele faz uma linha cronológica. Nessa linha cronológica, ele verifica onde é que está o credor. Então, vamos imaginar que é uma fila assim.
Aí o tribunal verifica que essa pessoa está bem aqui. Aí o tribunal vai em quem demandou e diz assim, para o órgão, olha, você quebrou a ordem cronológica. E aí você tem que resolver esse problema. A fiscalização dos atos de gestão das organizações públicas estaduais de Mato Grosso, não alcançadas pela atuação das demais SESECs do Tribunal de Contas, será incorporada nesta secretaria. No caso da SESEC da Administração Estadual, ficaram os assuntos remanescentes das outras áreas, e não menos importantes, como no caso de agricultura familiar, publicidade e propaganda, a Secretaria de Gestão do Estado de Mato Grosso, que envolve toda a parte de contratação, de aquisição, de pessoal. Então, são áreas extremamente relevantes que serão fiscalizadas pela Secretaria de Administração Estadual. Viu só? Caso você queira rever essa reportagem especial ou conhecer mais sobre os trabalhos desempenhados pelas outras SESECs do TCE de Mato Grosso, acesse o portal em www.tce.mt.gov.br ou o canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Até mais!